Na madrugada fria de 15 de junho de 2024, no Hospital São Lucas de Porto Alegre, Lucas Mendonça, 26 anos, ômega, encarava o documento de matrimônio que tremia em suas mãos, enquanto Rafael Castelo, seu chefe alfa e agora marido forçado, discutia com um médico no corredor. O cheiro de antisséptico hospitalar queimava suas narinas, o bip constante dos monitores cardíacos pulsava em seus ouvidos, e a textura áspera do papel oficial contra seus dedos era como lixa em sua pele sensibilizada. Depois de meses trabalhando sob constante pressão na Castelo Enterprises, Lucas agora se encontrava preso em um casamento que jamais desejara, ouvindo através das paredes finas os planos do Alfa para que ele gerasse o herdeiro que perpetuaria o império empresarial da família. Esta é a história de como um ômega comum enfrentou as estruturas de poder de um sistema que favorecia alfas privilegiados. Inscreva-se agora para descobrir se Lucas conseguirá manter sua autonomia ou se sucumbirá às pressões de um casamento forçado com consequências irreversíveis. Lucas Mendonça jamais imaginou que sua vida mudaria tão drasticamente ao aceitar aquela vaga como assistente executivo na Castelo Enterprises. Aos 26 anos, era um ômega formado em administração com louvor pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, orgulhoso de sua independência e determinado a construir uma carreira sólida, apesar dos preconceitos da sociedade contra ômegas em posições de liderança. A sede da Castelo Enterprises ocupava um imponente arranha-céu de vidro e aço no centro financeiro de Porto Alegre. No primeiro dia, enquanto atravessava o saguão de mármore em direção aos elevadores, Lucas sentiu olhares curiosos seguindo-o. Mesmo vestindo um terno bem cortado e usando supressores de feromônios, a presença de um ômega em um ambiente corporativo ainda causava surpresa. 15º andar, instruiu o segurança alfa com um tom levemente condescendente que Lucas já conhecia bem. O escritório executivo era um espaço intimidante, com vista panorâmica para o Guaíba e decoração minimalista que gritava poder e dinheiro. Cláudia, a secretária beta de meia-idade, recebeu-o com um sorriso tenso. "O Sr. Castelo está te esperando", ela disse, indicando a porta de madeira escura ao final do corredor. "Ele é exigente com novos funcionários, especialmente ômegas." Lucas respirou fundo, ajustou a gravata e bateu na porta. "Entre", ordenou uma voz grave do outro lado. Rafael Castelo era exatamente como aparecia nas revistas de negócios. Alto, com ombros largos, cabelos negros meticulosamente penteados e olhos azuis penetrantes. A presença dominante de Alfa emanava dele como uma força física, mesmo com os bloqueadores de feromônios que o ambiente corporativo exigia por lei. "Mendonça, certo?", disse ele, sem se levantar ou oferecer a mão. "Suas credenciais são impressionantes, mas trabalhar diretamente comigo é diferente do que ensinam na universidade." Lucas manteve a postura ereta. "Estou preparado para os desafios, senhor." Um leve sorriso cruzou o rosto do alfa. "Veremos." As semanas seguintes foram uma sucessão de testes não declarados. Rafael sobrecarregava Lucas com demandas impossíveis, prazos apertados e críticas constantes, como se esperasse que ele desistisse. Mas Lucas era persistente. Cada relatório entregue impecavelmente, cada reunião organizada à perfeição, cada problema antecipado e resolvido era uma pequena vitória. Gradualmente, a dinâmica entre eles mudou. Rafael começou a confiar em Lucas para questões mais importantes, solicitando sua presença em reuniões estratégicas e valorizando suas análises. Cláudia parecia impressionada. "Nunca vi o senhor Castelo confiar tanto em um assistente", ela comentou um dia, quando Rafael pediu especificamente a opinião de Lucas sobre uma aquisição importante. Foi durante uma viagem de negócios a São Paulo, 3 meses depois, que tudo mudou. A conferência do setor havia terminado tarde e Rafael sugeriu um jantar para discutir os contatos feitos durante o evento.
O restaurante era elegante, com iluminação baixa e mesas discretamente afastadas umas das outras. Sentados num canto privativo, a conversa profissional gradualmente deu lugar a assuntos mais pessoais. Por que escolheu trabalhar no ambiente corporativo? Perguntou Rafael, enquanto servia mais vinho para Lucas. Não é o caminho mais fácil para um ômega. Lucas sentiu uma pontada de irritação. Justamente por isso, não quero seguir apenas os caminhos fáceis. Rafael estudou-o por um momento, seus olhos azuis indecifráveis. Admiro sua determinação. É raro encontrar alguém que enfrenta o sistema, independente da designação. Lucas percebeu que era o primeiro elogio genuíno que recebia de Rafael. A dinâmica entre eles parecia diferente longe do escritório, mais equilibrada, menos hierárquica. Conversaram por horas, descobrindo interesses comuns em literatura e música clássica. Foi somente quando voltaram ao hotel que Lucas percebeu que seus supressores estavam perdendo o efeito. Um calor familiar começou a se espalhar pelo seu corpo, um sinal inequívoco de que seu ciclo estava começando prematuramente, algo que nunca acontecia quando tomava os supressores corretamente. No elevador, Lucas manteve distância, tentando disfarçar o pânico crescente. Seu quarto ficava no final do corredor. Se pudesse chegar lá rapidamente, teria tempo de tomar a dose de emergência que sempre carregava. — Você está bem? Perguntou Rafael, franzindo o senho. — Sim, só cansado, mentiu Lucas, apressando o passo quando as portas se abriram. Mas Rafael o segurou pelo braço, seu toque causando uma corrente elétrica pela pele hipersensível de Lucas. — Você está... Os olhos de Rafael se arregalaram com a compreensão, suas pupilas dilatando instintivamente. Seus supressores falharam? Lucas assentiu, incapaz de falar, enquanto lutava contra a onda de calor que o consumia. Sua mente gritava para que corresse para seu quarto, mas suas pernas pareciam fracas demais. — Minha dose de emergência, ele conseguiu dizer, tentando se afastar. — No meu quarto! Rafael hesitou por um segundo, então passou o braço pela cintura de Lucas, ajudando-o a caminhar. — Vou te levar até lá. Aquela noite mudou tudo. O que aconteceu depois nunca foi discutido claramente entre eles, mas transformou a relação profissional em algo mais complicado, carregado de tensão e significados não verbalizados. 2 semanas depois, Lucas descobriu que estava grávido. A notícia caiu como uma bomba. Lucas sempre fora cauteloso, seguindo rigorosamente sua medicação e planejando sua vida meticulosamente. Uma gravidez não planejada, especialmente com seu chefe Alfa, era uma complicação que ameaçava tudo o que havia construído. Considerou todas as opções, pesou cuidadosamente cada caminho possível e finalmente decidiu contar a Rafael. Era a decisão mais difícil, mas também a mais correta segundo seus princípios. A reação do Alfa o surpreendeu completamente. — Nós vamos nos casar, disse Rafael categoricamente, sem qualquer entonação que sugerisse que era uma pergunta ou proposta. Lucas piscou, tentando processar. — O quê? — É a única solução. Uma criança castelo não nascerá fora do casamento. — Rafael, isso é absurdo. Estamos no século XXI. Não preciso me casar para ser pai. O rosto do Alfa endureceu. — Isso não é negociável, Lucas. A reputação da empresa, da minha família. — Sua reputação, Lucas interrompeu indignado. — E quanto à minha carreira, meus planos? — Serão ajustados, respondeu Rafael, como se discutisse uma simples mudança em um contrato comercial. Você continuará trabalhando se quiser, até o nascimento. Depois veremos. Lucas sentiu o sangue ferver. Não vou ser forçado a um casamento por conveniência. Os olhos azuis de Rafael brilharam perigosamente. Não se trata apenas de conveniência. Trata-se do futuro do meu filho e do legado Castelo. — Nosso filho? Corrigiu Lucas, e eu não concordei com nada disso. A discussão continuou por dias. Lucas argumentou, gritou, implorou por razão. Mas Rafael era implacável, ativando todas as alavancas de poder à sua disposição.
Sutilmente lembrou a Lucas como seria difícil para um ômega solteiro e grávido encontrar outro emprego de prestígio. Como a sociedade, apesar de todos os avanços, ainda julgaria. Como a criança precisaria da estabilidade e do nome que só um castelo poderia proporcionar. Cada argumento era uma pequena fissura na determinação de Lucas. Não por concordar, mas pelo cansaço de lutar contra um sistema inteiro que favorecia alfas como Rafael. A pressão aumentou quando Rafael envolveu sua própria família. De repente, Lucas estava sendo convidado para jantares na mansão Castelo, onde era apresentado como o futuro cônjuge. A matriarca da família, Helena Castelo, uma alfa viúva de presença intimidante, deixou claro que o casamento era inevitável. Os Castelos sempre protegem os seus, ela disse, em uma voz que não admitia contestação. Isso inclui você agora, querido, e o bebê, é claro. Amigos e familiares de Lucas, inicialmente solidários, começaram a sugerir que talvez o casamento não fosse uma ideia tão ruim. Pense nas oportunidades para a criança, diziam. Rafael é um bom partido, apesar de tudo. Isolado e exausto, Lucas finalmente cedeu. O casamento foi discreto, mas elegante, exatamente como Rafael planejara. Um juiz amigo da família Castelo realizou a cerimônia e o contrato pré-nupcial foi apresentado como mera formalidade. Na noite de núpcias, hospedados em uma suíte luxuosa com vista para o Guaíba, Lucas encarava o horizonte enquanto Rafael trabalhava em seu laptop. Isso é realmente o que você quer? Perguntou Lucas, sem desviar o olhar da janela. Um casamento forçado com alguém que resiste a cada passo? Rafael levantou os olhos, sua expressão suavizando momentaneamente. Você entenderá com o tempo que fiz o melhor para todos nós. Para você quer dizer. Para a criança, Lucas. Nosso filho merece crescer com 2 pais, com estabilidade, com todas as vantagens que posso proporcionar. Lucas riu, sem humor. E quanto a crescer vendo um dos pais infeliz em um casamento sem amor? Rafael fechou o laptop e aproximou-se, parando a poucos centímetros de Lucas. O amor pode crescer com o tempo. Respeito você, admiro sua inteligência e determinação. Não é um início tão ruim. Por um breve momento, Lucas vislumbrou vulnerabilidade nos olhos azuis, normalmente frios. Como se, por trás da fachada de alfa autoritário, houvesse alguém igualmente inseguro sobre o futuro que estavam construindo. As primeiras semanas de casamento foram um ajuste difícil. Rafael insistiu que se mudassem para a Mansão Castelo, uma propriedade imponente nos arredores de Porto Alegre, com jardins extensos e seguranças discretos posicionados estrategicamente. É mais seguro aqui, explicou Rafael, quando Lucas protestou contra a mudança, especialmente agora que a imprensa descobriu sobre nós. Era verdade que o casamento repentino do herdeiro Castelo com seu assistente Ômega havia gerado manchetes sensacionalistas. Especulações sobre a gravidez já circulavam, mesmo sem confirmação oficial. A mansão, apesar de espaçosa, era claustrofóbica à sua maneira. Helena Castelo supervisionava tudo, desde a dieta especial que o chefe preparava para Lucas até os horários mais adequados para suas caminhadas no jardim para benefício do bebê. Os Castelos sempre tiveram alfas fortes, comentou Helena durante um café da manhã, estudando Lucas com olhos calculistas. Rafael foi um bebê robusto desde o início. Tenho certeza que seu filho seguirá o mesmo caminho. Lucas mordeu a língua para não responder que havia 50% de chance da criança ser Ômega e que isso seria perfeitamente aceitável. As expectativas da família Castelo pesavam sobre ele como uma manta de chumbo. No trabalho, a dinâmica havia mudado completamente. Lucas insistiu em continuar trabalhando, mas percebeu rapidamente que sua opinião profissional agora era frequentemente desconsiderada. Talvez você devesse focar em se preparar para a maternidade, sugeriu Cláudia, que antes o tratava com respeito profissional. O Sr. Castelo pode encontrar outro assistente. Não sou apenas um incubador, respondeu Lucas irritado.
Meu cérebro continua funcionando perfeitamente bem. Rafael, por sua vez, oscilava entre controle excessivo e momentos surpreendentes de consideração. Insistia em acompanhar Lucas em cada consulta médica, fazia perguntas detalhadas sobre seu bem-estar, mas também tomava decisões unilaterais sobre questões que deveriam ser compartilhadas. Foi durante o 3º mês de gravidez que Lucas atingiu seu limite. Rafael havia reorganizado todo o escritório de Lucas na mansão, substituindo a cadeira ergonômica por uma mais adequada para gestantes e instalando monitores de qualidade do ar para a proteção do bebê. Chega! Explodiu Lucas, quando encontrou até mesmo suas roupas reorganizadas no closet, separadas entre apropriadas e inapropriadas para seu estado. Eu não sou uma criança incapaz de tomar minhas próprias decisões. Rafael pareceu genuinamente surpreso. Estou apenas cuidando de você e do bebê. Não, você está me sufocando, controlando cada aspecto da minha vida como se eu fosse propriedade sua. Lucas, seja razoável. Tudo o que faço é pelo bebê, eu sei, interrompeu Lucas amargo. Mas e quanto a mim? Eu existo além desta gravidez, Rafael. Tenho identidade própria, desejos próprios. Ou isso não importa para você? Algo mudou na expressão do Alfa. Uma compreensão relutante, talvez. O que você quer, então? Perguntou ele com uma calma forçada. Quero minha autonomia de volta. Quero ser tratado como parceiro, não como um recipiente valioso, mas descartável para seu precioso herdeiro. Rafael ficou em silêncio por um longo momento. Nunca pensei em você como descartável. Não? Lucas riu sem humor. Então por que me forçou a este casamento em primeiro lugar? Por que não considerou o que eu queria? Por que eu? Rafael hesitou, passando a mão pelo cabelo em um gesto raro de insegurança. Porque eu não soube como lidar com a situação de outra forma. Foi a primeira vez que Rafael admitiu qualquer falha, qualquer vulnerabilidade. Lucas sentiu uma pequena fissura na armadura do Alfa poderoso que todos temiam. Podemos começar agora, sugeriu Lucas mais suavemente. Podemos tentar construir algo real a partir desta situação impossível, mas só se você me ver, realmente me ver, como igual. Os dias seguintes trouxeram pequenas mudanças. Rafael começou a consultar Lucas antes de tomar decisões que os afetavam. Permitiu que ele reorganizasse seu espaço na mansão. Ouviu quando Lucas explicou como se sentia isolado e organizou um jantar com alguns de seus amigos mais próximos. Eram passos pequenos, quase insignificantes no grande esquema das coisas. Mas para Lucas, representavam a possibilidade de um futuro menos sufocante. A verdadeira prova veio quando Lucas completou 4 meses de gestação. Durante o ultrassom, o médico sorriu e disse: Parabéns, vocês terão um ômega. Lucas sentiu o corpo de Rafael tensionar ao seu lado. Um ômega. Não o herdeiro alfa que a família Castelo esperava há gerações. No caminho de volta à mansão, o silêncio era ensurdecedor. Lucas preparava-se mentalmente para a tempestade que viria, recriminações veladas, talvez até abertamente expressas. A família Castelo não escondia sua preferência por alfas. Mas, quando Rafael finalmente falou, sua voz estava surpreendentemente suave. Um ômegas, ele disse, quase para si mesmo. Como você. Lucas não conseguiu ler a expressão em seu rosto. Isso te decepciona? Rafael dirigiu em silêncio por mais alguns quarteirões antes de responder. Não sei o que sinto. A tradição familiar sempre foi clara. Mas você me mostrou que ômegas são mais fortes e capazes do que eu fui ensinado a acreditar. Rafael olhou brevemente para Lucas. Nosso filho terá sua determinação. Isso não é algo para lamentar. Algo se aqueceu no peito de Lucas. Não exatamente perdão por tudo o que acontecera, mas talvez o início de uma compreensão mútua. A reação de Helena Castelo foi exatamente como o esperado. Seu desapontamento manifestou-se em comentários cortantes sobre a linhagem alfa interrompida e características recessivas indesejadas. Rafael, para surpresa de Lucas,
defendeu-o firmemente. Mãe, isso é suficiente, disse ele, com uma autoridade que silenciou até mesmo a matriarca intimidante. Meu filho será amado e respeitado, independentemente de sua designação. Se você não pode aceitar isso, terá contato limitado com seu neto. Foi a primeira vez que Rafael se posicionou abertamente contra sua família em defesa de Lucas e da criança. Naquela noite, deitados em camas separadas no mesmo quarto, um arranjo que Rafael havia respeitado desde o início, Lucas sentiu uma mudança sutil na atmosfera entre eles. Obrigado, disse ele suavemente na penumbra. Por hoje. Rafael virou-se para encará-lo. Não foi nada além do que vocês dois merecem. Ainda assim, significou muito. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles, diferente da tensão habitual. Lucas, Rafael falou finalmente, sua voz hesitante. Sei que nosso início foi problemático. Impus minha vontade de maneiras que agora reconheço como erradas. Lucas permaneceu em silêncio, esperando. Não posso desfazer o que já aconteceu, continuou Rafael, mas posso tentar fazer melhor daqui para frente. Se você estiver disposto a realmente tentar construir algo juntos. Pelo bebê, sim, mas também por nós. Lucas sentiu lágrimas inesperadas nos olhos. Não sei se posso esquecer como tudo começou. Não estou pedindo que esqueça. Estou pedindo que me permita mostrar que posso ser diferente, que podemos ser diferentes juntos. Era uma oferta imperfeita, cheia de complicações não resolvidas e futuros incertos, mas era honesta. Talvez a primeira coisa verdadeiramente honesta entre eles desde o início. Um dia de cada vez, respondeu Lucas finalmente. É tudo o que posso prometer agora. Rafael assentiu na escuridão. É mais do que mereço. Os meses seguintes trouxeram transformações gradativas. Lucas reassumiu controle sobre aspectos de sua vida que haviam sido usurpados, desde decisões profissionais até preparativos para o bebê. Rafael aprendeu a sugerir em vez de ordenar, a discutir em vez de decidir unilateralmente. Não era um caminho fácil. Ambos cometiam erros, recaíam em padrões problemáticos, discutiam acaloradamente sobre questões grandes e pequenas. Mas, pela primeira vez, havia uma tentativa genuína de compreensão mútua. Lucas encontrou aliados inesperados. Miguel, o irmão mais novo de Rafael, um beta que sempre vivera à sombra do irmão Alfa, tornou-se um amigo próximo e confidente. Até mesmo Cláudia, a secretária inicialmente fria, passou a respeitá-lo, além de seu status como cônjuge do chefe. À medida que sua barriga crescia, Lucas sentia o bebê se movimentar com mais frequência. Pequenos chutes e socos que pareciam lembrá-lo constantemente da vida que compartilhava com Rafael, independente das circunstâncias complicadas. Uma noite, sentados na varanda da mansão observando o pôr do sol, Rafael colocou timidamente a mão sobre a barriga de Lucas. Posso? Lucas assentiu, cobrindo a mão de Rafael com a sua e guiando-a para onde o bebê estava mais ativo. O rosto do Alfa se iluminou com um sorriso genuíno quando sentiu um chute forte contra sua palma. Ele será forte como você, comentou Rafael. Ou ela, corrigiu Lucas automaticamente. Ou ela, concordou Rafael, sem hesitação. Forte e teimoso, com certeza, Lucas sorriu. Acho que isso vem dos dois lados. Aquele momento simples continha mais intimidade genuína do que qualquer interação forçada desde o início do casamento. Era um pequeno oásis de paz na tempestade que suas vidas haviam se tornado. A preparação para o nascimento trouxe novas tensões e novos entendimentos. Lucas insistiu em um plano de parto detalhado que priorizava sua autonomia e bem-estar. Rafael, inicialmente resistente à ideia de um parto humanizado em vez do procedimento hospitalar de elite tradicional para a família Castelo, eventualmente reconheceu a importância de respeitar os desejos de Lucas. Confio em você, disse ele, após uma longa discussão sobre opções de parto. É seu corpo, sua experiência, estarei ao seu lado, independentemente do que escolher. Eram palavras que Lucas jamais esperara ouvir de Rafael Castelo, o alfa controlador
que o forçara a um casamento por conveniência meses antes. O trabalho de parto começou numa madrugada chuvosa de dezembro. Lucas acordou com contrações leves, observando a tempestade pela janela enquanto contava os minutos entre as dores. Rafael, ao perceber que algo acontecia, entrou em um breve pânico antes de se recompor e seguir meticulosamente o plano que haviam estabelecido. No centro de parto natural que Lucas havia escolhido, longe do hospital ultratecnológico que os Castello tradicionalmente utilizavam, Rafael permaneceu ao seu lado durante as 18 horas seguintes. Segurou sua mão, aplicou compressas frias em sua testa, respirou junto nas contrações mais intensas, sem jamais questionar a decisão de Lucas por um parto sem intervenções desnecessárias. Quando Aurora Mendonça Castello finalmente nasceu, uma menina ômega pequena, mais saudável, com os olhos azuis de Rafael e o queixo teimoso de Lucas, algo fundamental mudou entre eles. Segurando sua filha nos braços, observando Rafael olhar para ela com admiração absoluta, Lucas sentiu as barreiras que havia construído começarem a desmoronar. Ela é perfeita, sussurrou Rafael, tocando os pequenos dedos da filha com reverência. Absolutamente perfeita. Não havia decepção em sua voz pelo nascimento de uma ômega, nenhum traço de arrependimento ou desilusão. Apenas amor puro e incondicional. Lucas observou Rafael, segurando Aurora com um cuidado exagerado, como se ela fosse feita do cristal mais frágil. O alfa poderoso e imponente, temido em salas de reunião e respeitado em todo o mercado financeiro, completamente rendido a uma recém-nascida de menos de 3 quilos. Prometo que você nunca enfrentará os obstáculos que seu pai enfrentou. Rafael sussurrou para Aurora quando achou que Lucas não estava ouvindo. Você será livre para escolher seu próprio caminho, sempre. Aquelas palavras atingiram Lucas profundamente. Era a promessa que ele mesmo faria, a garantia de que sua filha nunca seria forçada a situações como as que ele enfrentara. Os primeiros meses com Aurora foram exaustivos e transformadores. Lucas insistiu em amamentar pessoalmente, recusando a tradição Castello de contratar amas de leite. Rafael adaptou seu escritório na mansão para que Lucas pudesse trabalhar com a bebê por perto, criando um espaço onde suas funções como pai e profissional podiam coexistir. À medida que Aurora crescia, tornava-se evidente que ela tinha herdado a determinação de ambos os pais. Com apenas 6 meses, já demonstrava personalidade forte, protestando vigorosamente quando contrariada. Definitivamente sua filha, brincou Rafael, após uma batalha particularmente difícil para trocar uma fralda. Nossa filha, corrigiu Lucas automaticamente. Rafael sorriu, um sorriso genuíno que alcançava seus olhos. Sim, nossa. 1 ano após o nascimento de Aurora, Lucas encontrava-se novamente contemplando o guaíba do terraço da mansão Castello. Tantas coisas haviam mudado desde aquela noite no hotel em São Paulo, quando seu ciclo inesperado havia iniciado toda essa jornada. Ele havia retornado ao trabalho na Castello Enterprises, mas em uma posição diferente, como diretor de sustentabilidade, um papel que permitia mais autonomia e menos subordinação direta a Rafael. Sua relação com Helena Castello ainda era tensa, mas a matriarca havia se rendido ao charme irresistível da neta, aceitando gradualmente a presença permanente de Lucas na família. Quanto a Rafael, o casamento forçado havia evoluído para algo que Lucas nunca esperara. Não era um conto de fadas, mas uma parceria gradualmente construída sobre respeito mútuo e um amor crescente por sua filha. Os momentos de controle excessivo ainda ocorriam, assim como as discussões acaloradas, mas havia também conversas sinceras, apoio nas dificuldades e, surpreendentemente, momentos de genuína alegria compartilhada. Rafael juntou-se a ele no terraço, carregando Aurora, que brincava com os botões de sua camisa. — No que está pensando? Perguntou o Alfa, notando a expressão contemplativa de Lucas. — Em como chegamos aqui, respondeu ele honestamente. Em tudo o que aconteceu desde o início.
Rafael assentiu, entendendo a complexidade por trás daquelas palavras simples. Se pudesse voltar atrás. Não podemos voltar atrás, interrompeu Lucas suavemente. Só podemos seguir em frente. E para onde vamos agora? Perguntou Rafael, um traço de vulnerabilidade rara em sua voz. Lucas olhou para ele, realmente olhou para o homem que havia forçado a entrada em sua vida e, paradoxalmente, se tornado uma parte fundamental dela. Não era perdão completo pelo início coercitivo, mas era a aceitação do caminho que haviam percorrido juntos. Um dia de cada vez, respondeu finalmente, estendendo a mão para segurar a pequena mão de Aurora, construindo algo melhor para ela. E talvez no processo, também para nós. Rafael entrelaçou seus dedos com os de Lucas sobre a mãozinha da filha. 3 mãos unidas sob o céu de Porto Alegre, uma promessa silenciosa de um futuro que nenhum deles poderia ter previsto, mas que agora enfrentariam juntos. Não era um final feliz no sentido tradicional, era um começo, imperfeito, complicado, mas honesto. E para Lucas, que havia lutado tanto por sua autonomia, era uma vitória poder escolher este caminho dia após dia, com os olhos abertos e a consciência clara. Aurora riu entre eles, alheia às complexidades do passado, focada apenas no presente luminoso. E naquele momento, isso pareceu suficiente.